Olá, espero que estejam bem. Antes de começar a apresentar, eu gostaria de dizer que talvez o áudio e vídeo não fiquem tão bons, porque eu estou gravando de um celular e qualquer dúvida eu me coloco à disposição. Nesta aula, será apresentado o conceito de impressão 3D, manufatura aditiva para polímeros, novas tecnologias e aplicações. A manufatura aditiva, também conhecida como impressão 3D, consiste num processo de construção de peças poliméricas, onde é possível a impressão em 3 dimensões a partir de um projeto tridimensional digital. O que se sabe sobre manufatura aditiva é que se iniciou na década de 80, e os primeiros artigos documentados sobre impressão 3D pertencem ao advogado japonês Hideo Kodama, mas foi Chuck Hull quem ficou conhecido como o inventor da primeira impressora 3D do mundo, e essa foi criada em 1984, na Califórnia, nos Estados Unidos. Baseava em estereolitografia, uma técnica que solidifica resinas por luz ultravioleta. O engenheiro físico trabalhava na produção de lâmpadas para a solidificação de resinas numa empresa da qual se realizava um processo que utilizava luz UV para aplicar camadas finas de plástico sobre mesas e móveis. Isso para proteger os móveis da degradação proveniente de umidade, né? Sendo que o tempo de cura para essas resinas eram muito longos. Então, Chuck desenvolveu um sistema de fotopolímero e daí surgiram os protótipos iniciais, feitos em laboratórios. E a partir disso, introduziu-se o fatiamento digital. Em 1986, patenteou-se a inovação e inaugurou-se a primeira empresa de impressão 3D do mundo. E essa tecnologia vem evoluindo até os dias de hoje. Sabe-se que futuramente será uma forte concorrente para os métodos de modelagem tradicionais. Todas as etapas das mais variadas técnicas são basicamente três, divididas em 3 passos, né? Projeto tridimensional, que é feito em software como AutoCAD ou afins, né, para definir os parâmetros de formatos e medidas da peça. E em seguida, o arquivo CAD deve ser exportado para um software de fatiamento. E o projeto tridimensional vai ser dividido em camadas e transformado num arquivo G-Code. Por que em camadas? Porque a produção das peças ela é feita por camadas. Então, é como se cada camada fosse uma parte um pixel, por exemplo, de imagem que está sendo impresso. E então, por fim, o arquivo é enviado à impressora 3D, que vai interpretar os parâmetros e vai fazer a deposição do material de forma progressiva até que o objeto seja finalizado, né? A primeira técnica que nós veremos é a FDM, né? A modelagem por fusão e deposição. As impressoras 3D baseadas na tecnologia FDM produzem peças camada por camada, de baixo para cima, ao aquecer e estudar o filamento termoplástico. Bom, a gente vê aí na imagem à esquerda um cabeçote, né? E esse cabeçote ele pode correr de um lado para o outro, da frente para frente e para trás e para cima e para baixo. É como se fosse uma impressora dessas que você tem em casa, de imprimir papel, ligada a um computador. A diferença é que o cabeçote vai se movimentar para cima, depositando filamento de material fundido. A gente tem esses filamentos de material plástico aquecido, camada a camada, de acordo com o software que foi programado, né? De acordo com a programação definida. E nele são definidos parâmetros como a impressura dos filamentos depositados. Eu vou explicar usando essa representação, né, para ficar melhor de entender o processo de impressão 3D nesse caso. Nessa região da impressora, nessa região azulada, né, do cabeçote, tem o filamento, esse filamento laranjinha aí, que é o material fluido, plástico fundido. E esse é o ponto de alimentação, que se movimenta fazendo a deposição do material plástico sobre a mesa. Essa partezinha aí onde está sendo depositado o filamento. A mesa ela pode ser aquecida ou não, e vai depender do tipo de impressora, né? E à medida que esse material ele vai sendo depositada, ele vai sendo solidificado, ele vai se solidificando até a sua peça ficar pronta, né? E como eu disse, você pode ter esse tipo de impressora ligada ao seu computador na sua casa. E
ter a sua peça acabada em alguns minutos ou horas, a depender do tamanho de peça que está sendo impressa. Essa imagem, ela mostra dois tipos de cabeçotes, e mostra também as suas possibilidades de movimento. O cartesiano, como o nome já diz, né, ele se limita aos movimentos nos eixos cartesianos, x, y e z. E o tipo delta, ele se movimenta em curva. E aí vai depender do tipo de peça que você está fabricando, podendo ficar limitado entre um e outro para os tipos de peça. Aqui vemos outra técnica, né, para obtenção de peças impressas 3D, e que é a sinterização seletiva a laser. O SLS é um processo que torna possível a fabricação de produtos utilizando materiais em pó, diferente do outro método que a gente viu, que era o material fundido em filamentos, né? Um ou vários lasers potentes são responsáveis por fundir as partículas de um pó de polímero, construindo a peça camada por camada. Em comparação ao FDM, o SLA, as peças são mais fortes, mas têm acabamentos e superfícies mais ásperos. O pó é disperso em uma camada fina no topo de uma plataforma dentro da câmara de construção, como mostra aí na foto. Reparem no pistão que entrega o pó, esse pistão sobe. Esse rolo leva o pó até a área onde o laser está agindo, tá? Então, o pó disperso em uma camada fina no topo da plataforma dentro da câmara de construção. A impressora pré-aquece o pó a uma temperatura logo abaixo do ponto de fusão da matéria-prima. E aí o laser faz a varredura de uma seção transversal do modelo 3D, aquecendo o pó logo abaixo ou exatamente no ponto de fusão do material. Isso funde as partículas e cria uma parte sólida. Além disso, o pó não fundido suporta a peça durante a impressão e elimina a necessidade de suportes, né? A gente vai ver mais na frente que tem uma técnica que precisa de suporte para segurar a peça enquanto ela está sendo produzida. E nesse caso não se faz necessário. Após o pó ser fundido, a plataforma de construção desce e uma nova camada de pó ela vai ser aplicada e fundida novamente até a peça ser terminada. Esse processo vai se repetindo até que o software se dê conta que a peça está pronta, né? E nesse caso, a peça ela vai esfriando gradualmente. Mas note que não há uma total uniformidade nas áreas sinterizadas. E isso impacta fortemente nas propriedades mecânicas da peça. Bom, e após o resfriamento das peças, são retiradas da câmara e vão passar para um processo de limpeza, de excesso de pó e a peça acabada vai ser destinada à função de venda, enfim. Agora vemos a estereolitografia, que é um dos processos de manufatura aditiva mais utilizados e utiliza resina líquida fotopolimerizável como matéria-prima. Por meio de uma reação de Cura, cada camada desta resina é transformada para o estado sólido. Como eu disse, né, essa técnica utiliza a resina líquida fotopolimerizável por meio de reações de Cura. A resina é transformada no estado sólido camada a camada à medida que as peças são construídas. Essa técnica ela necessita de estruturas de suporte para segurar o material durante a produção. Essas estruturas elas são removidas após a construção da peça ser concluída. A alta resolução da projeção do laser ou da radiação UV reduz o tamanho das camadas, proporcionando boa qualidade dimensional. No entanto, diversas imperfeições elas podem ser encontradas nas peças acabadas, pois ainda há limitações que podem influenciar, e a mais crítica dela é a contração dimensional. O fenômeno de contração acontece durante a fase de construção da peça, quando a fase de pós-cura quando o laser de radiação polimeriza a resina. A transformação dos monômeros do estado líquido para o estado sólido
é, faz com que haja o crescimento do número de ligações covalentes, que por serem mais fortes que as forças intermoleculares de Van der Waals, promovem a contração da área da camada. Assim, a contração está diretamente relacionada ao grau de polimerização da resina. Esse modelo em específico é amplamente utilizado na indústria médica e as aplicações comuns incluem modelos anatômicos. E aí está o processo, né? O desenho de processo onde a resina líquida ela vai entrando em contato com a radiação, né? E vai se solidificando. Note, mais uma vez, que não há homogeneização da solidificação. E, mais uma vez, eu gostaria de deixar claro que isso impacta de forma direta as propriedades mecânicas das peças produzidas por essas técnicas. Antes de falar dos prós e contras da impressão, eu gostaria de deixar claro que cada ponto deste pode variar positivo ou negativamente, a depender do tipo de polímero usado, do tipo de impressora e a peça a ser produzida, né? Então, entre as vantagens temos fabricar peças com geometrias complexas, possibilita a produção de pequenos lotes ou protótipos, não há necessidade de moldes, a gente sabe que os moldes são caros, e então o fato de não precisar de moldes acaba barateando a produção. As técnicas como a FDM cada dia ficam mais baratas, os baixos custos de impressora, a depender do tipo de técnica, e isso comparada aos maquinários robustos, né, usados nas modelagens tradicionais, e baixo desperdício de materiais. Além do que as peças elas ficam livres de tensões residuais nas peças acabadas. Agora vemos as desvantagens. A fragilidade na união das camadas. Eu vejo como se fossem tipo umas linhas de solda. E a gente sabe que nas linhas de solda, em comparação à modelagem tradicional, né? E a gente sabe que nas linhas de solda há uma queda nas propriedades mecânicas. Então eu comparo essa fragilidade da união de camadas às linhas de soldas na modelagem tradicional. O acabamento grosseiro, as linhas de impressões visíveis, a sujeira durante o processo, se a peça ela não tiver coberta, se a área de impressão ela não tiver bem vedada, a impressora ela pode acabar fazendo muita sujeira na área onde ela estiver instalada. Trabalhos mais elaborados exigem impressoras mais complexas e com isso se eleva o custo do maquinário. Exige uma manutenção contínua, né? E também se faz necessário conhecimentos técnicos para o manuseio. Geralmente precisa-se que as pessoas que vão usar, né, os colaboradores que vão manusear, tenham uns cursos técnicos básicos para poderem usar as máquinas, né? Os polímeros mais utilizados para impressão são ABS, nylon, PLA, PC, PP, PS, PET, PEAD. A disponibilidade de materiais também fica um pouco limitada em comparação às técnicas mais tradicionais, como é o caso do nylon e outros polímeros de engenharia, que carecem de maior preparação antes de serem usados, e alguns simplesmente não servem para impressão 3D, o que limita a produção de peças em relação às performances mecânicas mais elevadas, né? Vale salientar que já existem uma gama de filamentos muito extensa, como é o caso dos PLAs, porém com limitações para outros tipos de polímero, como citado antes, né? É interessante fazer uma comparação entre a impressão 3D e outras técnicas de modelagem mais comuns, como a injeção, que é muito comparada a essas técnicas, por também modelar peças tridimensionais complexas e podendo estender-se a praticamente todas as outras técnicas. Então, a primeira característica importante da impressão 3D em comparação com as técnicas atuais é que nelas obtemos peças pequenas ou em microescala, bem detalhadas, e em quantidade muito pequenas, ou até mesmo uma única peça. Ela é relativamente mais econômica. Na injeção, por exemplo, precisamos de um molde para a fabricação de peças.
e que esse tem alto custo para ser adquirido. E esse alto custo justifica a produção em larga escala, mas não para desenvolvimento de uma única peça, um protótipo, por exemplo. Espera-se que, com os avanços já propostos para as impressoras, seja possível alcançar o nível de modelagem tradicional em relação ao volume de produção. A possibilidade de peças customizadas é extremamente interessante para as mais diversas áreas e, em especial, na área médica. Por exemplo, na fabricação de próteses ou na fabricação de órteses, né? Solados de calçados customizados, com a possibilidade de escanear o membro e fazer a peça baseada nas medidas exatas do paciente, do usuário. Ou mesmo para fabricar palmilhas personalizadas para atletas. Porém, em relação ao acabamento, as peças fabricadas por meios tradicionais saem na frente. As peças impressas acabam tendo acabamento superficial da peça ruim em comparação a esses métodos. Na injeção, mais uma vez, né, por exemplo, você tem acabamento super premium, peças com superfícies espelhadas e brilhantes e altíssima transparência e também transmissão de luz. Esse tipo de característica, ainda na impressão 3D, a gente está engatinhando. Tipo, a performance mecânica das peças para impressão 3D ela é limitada. E, de novo, as peças 3D não necessariamente têm propriedades mecânicas ruins. Mas como estamos fazendo um comparativo, elas ainda são limitadas, comparando com peças moldadas por extrusão por sopro, por exemplo. E a performance mecânica ainda é limitada pelas próprias características do processo de fabricação. Nessa deposição de camadas e pelo fato de que muitos materiais a baixa pressão, a baixa pressão a baixas pressões nas fabricações de peças 3D, isso não permite a organização estrutural das várias camadas. E durante a fabricação e montagem tradicional, há um favorecimento na construção de uma ordem molecular maior e traz mais propriedades mecânicas, né? Qualquer material pode ser utilizado para impressão 3D. É uma questão de aí você ter o filamento adequado, né, para essa produção. E, como eu falei, não é interessante usar alguns materiais, pois com a construção de camadas significaria um maior comprometimento das propriedades mecânicas das peças impressas. E aí a gente vê um resumo, né, da manufatura aditiva comparada à modelagem tradicional em relação à produção de baixo volume, que no caso da manufatura aditiva é possível, já no caso das produções tradicionais não é interessante. Projetos com mudanças frequentes, o que no caso das manufaturas tradicionais, por exemplo, da injeção significaria mudar o molde, né? Da extrusão significaria mudar a matriz, e não é interessante fazer isso para uma peça só, né? O maior desempenho em peças pequenas, né, em comparação às moldagens tradicionais, o menor tempo para início de produção. Por que o menor tempo? Porque no caso das outras técnicas, por exemplo, na injeção você tem que mandar fazer um molde. Então, até esse molde ficar pronto, você não pode produzir sua peça. Já no caso da impressão 3D, é o que você vai ter que ter só o projeto, né, digital. E aí fazer o fatiamento e começar a produzir. Agora, em relação à peça acabada, a manufatura, como a gente viu, tem uma menor qualidade em acabamento. Há peças que ficam até bem ásperas, né? E, mais uma vez, falando da prototipagem, que é possível nesse tipo de produção e que não é possível numa fabricação de modelagem tradicional. E que só é interessante fazer a fabricação definitiva. Então, essas são minhas referências e obrigada pela atenção até aqui. Até mais.